Vamos refletir nesse vídeo sobre uma lição que consta do livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 14, chamada Comunicações. A história parece brejeira, mas o fato é autêntico. Rafael Provenzano escutava os grandes comentaristas do Evangelho entre despeitado e infeliz. Atormentado de inveja, queria também falar às massas, comover a multidão. Nada lhe fugia tanto aos olhos como a tribuna. E aguardava ansioso o dia em que pudesse alcançar aquele ponto saliente no espaço, de onde a sua voz conseguisse impressionar centenas de ouvidos. Embora fixado a semelhante ambição, era empregado de singela sapataria, e a sua especialidade era bater pinos em sola. Bastas vezes, surpreendia-se no trabalho, mentalizando um público enorme e ele a falar, sob aplausos quentes. Talvez, por isso fosse ranzinza, conflito permanente entre a vocação e a profissão. A família e os companheiros pagavam a tristeza. A esposa e as 4 filhinhas em casa sofriam-lhe a teimosia e o desespero. Irritadiço por daquela palha, classificava-se a conta de tirano doméstico. Apurava com esmero o hábito de chacoalhar e ferir. A tensão não se limitava ao círculo mais íntimo. A parentela toda aguentava espancamentos morais. Entre amigos, era temido na condição de crítico impertinente. Apesar de tudo isso, a paixão de Rafael era pregar solenemente a verdade cristã nos templos espíritas. Certa noite, quando falava Martinho, orientador espiritual da reunião mediúnica, de que era participante, Rafael consultou o comunicante a respeito de seus velhos propósitos. Sim, meu filho, comentou o benfeitor através do médium. Você poderá ensinar mais tarde das tribunas. Agora, porém, é cedo. Convém estudar, preparar-se, aprender a servir. E prosseguiu explicando que a banca do Solador era também lugar santo, podia demonstrar fé e abnegação pelo exemplo, edificar, inspirar, auxiliar. Provenzano ouviu paciente, mas saiu desapontado. Decorridas algumas semanas, o grupo se aprestava à reunião em sala adequada, conversa amena, 1 hora faltando para o início das orações. Rafael chega alegre. Participa que deseja expor ao estimado Martinho o estudo de um belo sonho e contou aos circunstantes que na noite anterior se vira espiritualmente fora do corpo físico. Sentira-se volitando, leve qual pluma ao vento, e contemplara nos céus um cartaz com 6 letras, abre aspas, A, D, P, S, B e P, fecha aspas, em projeção radiante. Tomara nota de tudo ao despertar. Dona Emília, que supunha nos sonhos um constante veículo para grandes ensinamentos, inquiriu ele, quanto à conclusão a que chegara. Pois a senhora não compreende? E Rafael explanou para o auditório interessado. Segundo a minha intuição, as letras querem dizer, abre aspas, agora, deves pregar sem bater pinos, fecha aspas. E acentuou que, apesar de algum sacrifício para a família, se dispunha a tentar outro emprego. Precisava de tempo livre. Se isso redundasse em privações e provações, afirmava-se pronto para o que desse e viesse. Por fim, declarou-se cansado de bater couro de boi para calçados e aspirava a posição diferente. No horário justo, a pequena assembleia se entregou às tarefas que naquela noite se vinculavam à desobsessão.
atividades preparatórias, preces e começou o movimentado socorro às entidades enfermas. Martinho ocupava o médium esclarecedor que, de quando em quando, orientava os serviços e dava ideias. Rafael pediu vez para conversar. O instrutor, contudo, recomendou-lhe esperasse. Necessário desincumbir-se de obrigações mais urgentes. Entender-se-iam no fim. Com efeito, ao término das atividades, Martinho convidou à palavra. Algo tímido, Provenzano narrou o sonho, referiu-se às letras luminosas que descobrira no firmamento, como que brilhando, especialmente para ele, e reasseverou os antigos desejos. Queria ser grande conferista e prometia consagrar-se de corpo e alma aos ensinamentos públicos do Evangelho. O amigo espiritual sereno perguntou sobre a interpretação que ele, interessado, dera às letras. Rafael repetiu impávido, abre aspas. Agora deves pregar sem bater pinos, fecha aspas. O benfeitor espiritual, todavia, pintou expressão de complacência no rosto do médium e observou. Efetivamente, Rafael, você esteve fora do corpo de carne e viu, de fato, a mensagem do plano espiritual. Mas engana-se quanto ao que julga ter lido. As letras querem dizer simplesmente, abre aspas, antes de pregar, seja bom primeiro, fecha aspas. Esse então é o material que a espiritualidade superior nos oferta. Capítulo 14, título Comunicações. E esse é um material absolutamente rico, fértil e abundante para que a gente possa se debruçar sobre ele. Para que a gente possa refletir, estudar e a partir daí tirar lições, aprendizados, novos conhecimentos. Introspectar dentro da gente essas lições, adquirindo conhecimento, e conhecimento me leva a uma solidez. Conhecimento me leva a me tornar uma pessoa mais sólida na caminhada. E aí a caminhada se torna uma caminhada vertical de luz. Uma caminhada que qualquer ventinho não vai derrubar, não vai abalar. E seguiremos firmes e fortes. É uma história pequena. É um retalho, um recorte de um momento da vida de Rafael. Vida essa que não foi boa. Até aquele momento, lembrando, até o momento da comunicação final. Depois a gente não sabe se houve mudança, se ele mudou o comportamento. Mas até aquele momento, uma vida infeliz, triste, pautada na desarmonia, na insatisfação, no desequilíbrio. Um sujeito bélico, combativo, porque ele queria uma coisa e tinha outra. Porque ele desejava algo, mas a vida lhe entregava outra coisa. E ele não conseguia equalizar, equacionar essa situação. Não conseguia lidar com isso. Queria muito algo, mas não tinha. E isso causava dentro dele, nos relacionamentos, um comportamento absolutamente lamentável. Porque como é que ele se comportava quando alguém estava lá na tribuna falando? E a gente está falando aí de casa espírita porque ele era espírita e frequentava uma casa espírita. Qual era o comportamento dele? Inveja, infelicidade. Era isso que ele sentia. Enquanto o orador, enquanto o palestrante estava ali trabalhando, é um trabalho, não é remunerado, mas é um trabalho muito sério. Ao invés dele prestar atenção e tirar dali aprendizados, conhecimentos, não. Ele ficava mentalmente invejando a posição do outro, querendo estar lá.
Talvez muitas vezes pensando, eu faço até melhor que esse cara. O que esse cara está falando? Meu Deus! E aí ficava lá num processo mental doentio. Enfermo. Enfermiço. Isso quando ele estava lá, assistindo a palestra. E dentro de casa, e nos relacionamentos dentro da família, no trabalho, como que era o seu comportamento? A gente tem essa informação no texto. Ranzinza, irritadiço, tirano doméstico, apurava com esmero o hábito de chacoalhar e ferir. A parentela toda aguentava espancamentos morais. Entre os amigos era temido na condição de crítico impertinente. Impertinente. O que Rafael queria? Ele queria estar lá guiando pessoas, orientando pessoas, falando para as pessoas. Como se fosse ali um pastor guiando ovelhas. Vamos lembrar que ele tinha uma esposa e 4 filhas. Dentro de casa já era o local de trabalho de Rafael, onde ele deveria pastorear as 4 crianças. Guiar as crianças, suas filhas, pelos caminhos da vida. Ajudar a esposa. Trabalhar junto da esposa com relação à educação das crianças. Não, ele queria o grande. Mas ele tinha ali um trabalho pequeno de ajudar, de orientar, de apoiar 4 espíritos que estavam sob sua responsabilidade. Ele não deu atenção a isso. Um tirano doméstico. Frequentava a casa espírita. Reunião de desobsessão, mas era tirano doméstico em casa. Está assim, dentro das casas espíritas. Esse tipo de homem, padrão de comportamento masculino. Que na casa espírita é um. Dentro de casa é outro. Nos relacionamentos é outro. Está cheio. Espancamentos morais. Espancamentos morais. Tirano doméstico. Apurava com esmero o hábito de chacoalhar e ferir. Esmero. Então ele feria as pessoas. Ele chacoalhava as pessoas gratuitamente, sem nenhuma necessidade. Que tipo de pessoa é essa dentro de um círculo de relacionamento? Uma pessoa tóxica. Você conhece pessoas tóxicas? Dentro dos seus relacionamentos? Dentro da sua caminhada? Rafael era uma pessoa, um homem tóxico. Os amigos temiam a condição de crítico. Crítico. Ranzinza. É legal viver com uma pessoa assim? Ranzinza, crítica, teimosa, infeliz, invejosa, tirana, que fere, que expõe uma ferocidade gratuita, tóxica. É legal viver com uma pessoa dessa? É bom? Faz bem para aqueles que estão com ele? Seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, qualquer ambiente. Numa fila de supermercado, em 10 minutos você identifica uma pessoa tóxica. Pelo comportamento que ela tem ali, naqueles 10 minutos. Mas ele queria, porque queria os holofotes do púlpito. Queria estar lá em cima falando, destilando as grandes verdades, mas o cadinho dele
de trabalho, ele não observava, não cuidava. Como é que a espiritualidade vai entregar a um ser humano como esse uma plateia? Se ele não atende ao mínimo a 4 crianças, se ele despreza o trabalho, santo trabalho, porque ele era um sapateiro, mas ele queria os holofotes. E aí ele busca o quê? O que ele busca? O orientador. E fala para o orientador, eu quero isso, eu quero aquilo, etc, etc. E o orientador fala assim, aí a espiritualidade orientando. A gente escuta a espiritualidade? Vamos ver o que eles falaram para Rafael. Sim, meu filho, você poderá ensinar mais tarde. Das tribunas. Agora, porém, é cedo. Convém estudar, preparar-se, aprender a servir. O que a espiritualidade falou para ele? Primeiro, aprenda. Aprenda. Estude, aprenda. Segundo, prepare-se. Terceiro, aprenda a servir. Servir. Aprender, preparar e servir. Ele ouviu? Quando a gente escuta um conselho amigo, a gente escuta? Às vezes não é a pessoa que está falando. Às vezes ela está sendo intuída por corações que nos amam. E às vezes a gente escuta o que a gente não gostaria de escutar. O que a gente faz? Ele escutou? E aí ele prosseguiu explicando que a banca de solador era também um lugar santo. A espiritualidade falando, olha, o seu trabalho, meu amigo, é santo. Naquele momento em que ele reclamava uma posição mais bacana para ele, naquele momento, naquele período, havia homens e mulheres desempregados que gostariam de ter o trabalho de sapateiro, que estavam passando necessidades, que não tinham o que comer às vezes, nem o que beber. Porém ele, com 4 filhas, uma esposa, queria mudar de ares. E a espiritualidade falou, calma, ainda não é a hora. Prepare-se, aprenda, estude, prepare-se, sirva. Essa palavra merece um vídeo. Servir ao outro. Porque está cheio de pessoas que querem ser mentores, anjos da guarda. Anjo não existe, ponto. Mas querem ser peregrinos do umbral que levantam os caídos. Isso é muito bom. Mas precisa passar por um processo antes. Se estiver disposto a passar por esse processo, provavelmente vai conquistar o objetivo. Vai ser o que quer. Mas tem um processo. A natureza não dá saltos e ninguém é privilegiado, não. Jesus, quando convocou os apóstolos, tem um processo por trás aí. Não é gratuito, não. Ele não saiu escolhendo, não. Os apóstolos mereceram aquela posição. Pelo trabalho deles. Trabalho deles. Chico Xavier, o maior médium que a gente tem de história até hoje, mereceu o trabalho que lhe foi colocado nas mãos. Allan Kardec mereceu o trabalho que lhe foi colocado nas mãos. Não é gratuito. Não é escolha aleatória, não é sorteio, não é bingo. É trabalho. E aí está dizendo para ele, trabalha. Trabalha.
Sua hora vai chegar, está dizendo, você vai poder. Não é quando você quer, é quando você merecer. Quando estiver preparado, quando estiver pronto. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Acho que nós já ouvimos essa frase em algum lugar, né? E ele saiu o quê? Desapontado. É lógico, ouviu o que não queria, sai desapontado. E aí ele vai descontar toda essa frustração aonde? E aí a gente vai conectando com a nossa vida. Quando a gente sofre um desapontamento, a gente desconta nos outros? Quando o outro está ali, no outro sofá, não age como eu quero, eu me irrito? Eu fico com raiva? Porque ele não age como eu gostaria que ele agisse? Eu perco a paciência? E vou descontar? Em terceiros, em quartos, em quintos? E aí? A gente entra num ciclo, né? Porque aí eu fico insatisfeito dentro de casa, vou no supermercado, desconto na caixa do supermercado, fico irritado, desconto em outro cliente. Esse cliente vai e reclama para o gerente manda embora a caixa perde o emprego, desconta no marido. O marido enlouquece, pega uma faca e mata a mulher. Aonde nasceu essa situação? Do meu descontrole, desequilíbrio. Eu gerei um processo. Será que isso acontece? Então a responsabilidade das ações. A gente sabe onde começa. Onde vai terminar a gente não controla. E aí ele sonha. Aí ele tem um sonho. Que não foi um sonho. Né? Ele estava desdobrado, viu as letras A, D, P, S, B, P. E naturalmente ele trouxe isso para o entendimento dele. Para justificar o desejo dele. Porque é isso que o ser humano faz. A gente encontra sempre desculpas, ações, situações para justificar as nossas situações. E não as dos outros. E aí ele coloca aqui as letras, isso é muito interessante isso. As letras significam para ele, a visão dele, Rafael, um desequilibrado, lembrando, frequenta casa espírita, reunião de desobsessão, assiste palestra, é um sujeito desequilibrado, tirano doméstico. Para ele as letras significavam, agora deves pregar sem bater pinos. Que ele queria, porque queria abandonar aquela profissão que para ele era indigna, não aguentava mais para ser o centro da atenção no palanque, falando. E fica todo empolgadão, agora vai. Recebi uma mensagem. Olha o perigo do entendimento equivocado. Recebi uma mensagem. E vai de novo lá consultar lá o mentor. E o mentor, sereno, isso é o mais legal. A espiritualidade superior não tem essa de irritação, de falta de paciência. Assim, o cara falou, blá, 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 tal, narrou o sonho, etc. Aí o mentor fala, de fato você não sonhou. Esteve fora do corpo. E viu de fato a mensagem. A mensagem era real, verdadeira e veio do plano espiritual superior. Até aí, tudo certo. Leitura ok. O problema foi o entendimento das letras. Que é muito engraçado isso, né? Aí o mentor fala, mas engana-se quanto ao que julga ter lido. A espiritualidade superior não mente. Se vai doer no ouvido, vai doer, mas eles vão falar o que precisa ser dito. Não tem essa, não, de fingir algo ou mentir. A realidade é a realidade.
As letras querem dizer, e aí ele de fato traz a responsabilidade do entendimento a Rafael. Antes de pregar, seja bom primeiro. Antes de pregar, seja bom primeiro. Ele era bom na família, com as filhas, ele era bom com os amigos, ele era bom com o trabalho, ele era bom com o palestrante, porque eu vou dizer uma coisa. Um professor entra na sala de aula, uma classe de 50 alunos. O professor, por mais que ele tenha experiência, ele se sente ali um pouco inseguro. Quem pode ajudar a quebrar essa insegurança? São os alunos, prestando atenção, tendo respeito por aquele, porque ninguém é professor à toa. Estuda-se muito para ser professor? Muito. Muito. Um palestrante, palestrando para uma plateia, plateia com sono, dormindo, bocejando, qual é a sensação do palestrante? Ou outro olhando, desconfiado, com inveja, sem conexão? A palestra vai funcionar? O palestrante vai desenvolver ou ele vai se sentir incomodado? Ou de repente, em algum momento, ele vai falar, quer saber? Não vou nem estender essa palestra para esse público. Isso aqui está bom demais. E vai deixar de passar informações importantes? Porque o palestrante também é um ser humano. Também tem sentimentos. Antes de pregar, seja bom primeiro. Quantas vezes a gente deseja coisas, mas a gente não cuida do mínimo? A gente não cuida do pequenininho e quer o grande. Eu quero um carro 0 km, mas não cuida do seu carro usado. Eu quero uma casa com piscina, mas não cuida da sua casa, que é pequenininha. Eu quero ser grande, mas não cuida das pequenas coisas que o dia a dia lhe traz. Eu quero ter uma rede de lojas, mas não cuida do pequeno comércio. Então quer sempre algo, mas não cuida do mínimo. Do mínimo. E aí a gente traz para a nossa vida. Eu quero, quando desencarnar, ser resgatado e parar lá na estância de amor e vida. No nosso lar, em Vitória Régia. Não sei. Prepare-se, sirva, aprenda, trabalhe. Resgate é merecimento. Não é aleatório. Não é pelo status, pela beleza, pelo tamanho, pela quantidade de bens materiais. É merecimento. Precisa merecer. Aprenda, prepare-se, aprenda a servir. Seja bom antes de pregar. Existem pessoas com discursos de ódio dentro de casas religiosas. Discursos de ódio. Inflamando corações contra outros, simplesmente porque esses outros têm outras orientações, ideias e pensamentos, criando um clima bélico, simplesmente porque pessoalmente essa pessoa que traz a palavra ao público não gosta disso ou daquilo e traz para dentro da casa a política, o fanatismo, o desequilíbrio, a desorientação e joga gasolina aonde já está pegando fogo.
E aí? Claro, serão responsabilizados. Esses que pela língua ferem serão os mudos de amanhã, no porvir. Ficarão sem a língua, sem a fala, porque através da fala destruíram. Não aprenderam, não se prepararam para aquilo que é importante. Não adianta frequentar uma casa espírita, uma reunião mediúnica, achando que aquilo resolve o que está dentro de mim. Achando que aquilo vai mudar o que eu sou. De maneira nenhuma. Aquilo é um processo no qual nós precisamos ter atenção, cuidado. Mas eu consigo mudar as coisas através das minhas atitudes todos os dias. E um dia de cada vez. Rafael frequentava as casas espíritas, ou a casa espírita. E existem muitos que se comportam exatamente como ele. Não só na casa espírita, logicamente. Logicamente. Dentro de todas as casas espíritas, dentro de todas as religiões, existem vários tipos de pessoas. Então, cuidado quando a gente está numa situação em que a gente deseja algo e menospreza o que a gente tem. A vida irá trazer o que é nosso. A vida irá levar embora o que não é nosso. O que não é nosso não fica na nossa mão. Quando a gente entende isso, a gente tem o quê? O que a gente tem? Equilíbrio para entender que se aquilo for embora, é porque tinha que ir. E eu não vou me revoltar contra Deus, porque muita gente se revolta. Logo eu, olha só, que vou aqui, vou ali, faço isso, faço aquilo, e Deus vem e me manda isso, que Deus é esse? Que tirou de mim isso, aquilo, esse ou aquele? Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus não serve para mim. E aí se perde completamente na caminhada. Se perde. Por isso, precisamos entender isso. É hora de entender. Trabalhe pelo que deseja. Claro. Por que não? Mas entendendo que por trás de tudo isso existe organização, merecimento. Não é por um acaso. Mas aí, um cuidado final, um alerta final, que eu deixo aqui nesse vídeo. Esse livro é de 66, nessa época não haviam outras possibilidades de comunicação. Hoje tem. Hoje tem. Por isso, tomemos cuidado com o lugar onde a gente busca informação. Está assim de informação equivocada. Está assim de pessoas despreparadas, jogando informação, principalmente na internet, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que mais confundem e atrasam do que ajudam. Cuidado aonde você busca informação. Cuidado que tipo de informação você deseja. Cuidado. Porque qualquer um liga a câmera e bota um vídeo no YouTube. E se torna um influenciador, uma referência. Isso é muito preocupante. Porque esse livro é de 66. Mas é mais fácil eu ligar no YouTube e pegar qualquer palestrinha do que eu sentar e ler esse livro, e estudar esse livro e entender o que ele quer dizer. Para mim. Os livros são fundamentais. Mas eu escuto muito a pessoa dizer que não gosta de ler, que tem preguiça de ler,
que não se interessa por leitura. Não dá para ser desse jeito. Por isso precisamos ter cuidado com a fonte onde buscamos informações. Muito cuidado. Cada um precisa ser o juiz de si mesmo. Para olhar e falar não, sim. Ok? Não. Esse aqui não. Essa aqui não está falando coisa boa. Esse aqui está inventando. Esse aqui não está inventando. Muito cuidado. Certamente, se Rafael tivesse hoje possibilidade, ele abriria um canal no YouTube e ia falar. Sobre o quê? Desequilibrado, desarmonioso, tirano doméstico. O que ele ia falar no YouTube? Ele ia vender uma falsa verdade? Ele ia vender algo que ele não é? São reflexões que nós precisamos ter. O primeiro que aprende, que reflete e que tem que introspectar a lição é esse que está falando aqui, sou eu mesmo. Essa lição serve para mim. Todas as lições, todos os vídeos nesse canal servem para mim. E eu venho e compartilho as reflexões com todos vocês. É isso que eu faço. Para que a gente junto possa estudar as lições, refletirmos juntos e caminharmos juntos. Ninguém caminha sozinho. Repartindo o aprendizado, juntos a gente consegue se levantar e melhorar e deixar o mundo melhor para quem está vindo na sequência. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.